Existe um momento silencioso na vida em que algo dentro de você simplesmente cansa. Não é um cansaço físico, é pior. É aquele instante em que você percebe que passou tempo demais tentando convencer pessoas a ficarem tentando ser suficiente para quem nunca teve medo de te perder, tentando correr atrás de atenção, reconhecimento, amor, validação e mesmo assim, no fim do dia, ainda sentia um vazio difícil de explicar. E a pergunta é: por que algumas pessoas passam a vida inteira correndo atrás de tudo, enquanto outras, no exato momento em que param, parecem finalmente encontrar paz, respeito e até conexão verdadeira? Talvez você tenha chegado nesse vídeo porque começou a perceber sinais estranhos dentro de si. Conversas que antes importavam hoje parecem cansativas. Certas pessoas já não despertam o mesmo esforço. Lugares barulhentos começaram a incomodar. E, aos poucos, você percebeu que existe uma diferença enorme entre desejar algo e se humilhar para não perder aquilo. O mais curioso é que quase ninguém fala sobre esse momento de ruptura emocional, porque ele não acontece de forma dramática. Não existe música triste tocando ao fundo. Não existe aviso. A mente simplesmente muda. E quando isso acontece, sua forma de enxergar relacionamentos, amizades, solidão, rejeição e até sua própria identidade começa a se transformar. Neste vídeo, você vai entender por que o ser humano insiste tanto em correr atrás de pessoas que o machucam, o que acontece psicologicamente quando alguém finalmente se afasta emocionalmente, e por que esse momento costuma marcar o início de uma mudança profunda de personalidade e comportamento. Porque, às vezes, tudo muda não quando alguém chega, mas quando você decide parar de correr atrás de quem nunca caminhou na sua direção. Antes de continuar, comenta uma palavra que define como você se sente hoje. Pode ser algo simples: cansado, confuso, sozinho. Às vezes, uma única palavra revela mais do que conseguimos explicar. E se esse vídeo fizer sentido para você em algum momento, deixa o like e se inscreve. Porque o que você vai ouvir daqui para frente talvez explique mudanças que nem você tinha percebido ainda. Tem uma fase da vida que quase ninguém percebe quando começa. Não acontece de uma vez. Não tem discussão intensa, despedida dramática ou aquela cena de filme onde tudo desmorona. É muito mais silencioso do que isso. A pessoa só começa a cansar. E o pior é que, por fora, parece que está tudo normal. Ela continua respondendo mensagens, continua indo nos lugares, continua mantendo contato, mas por dentro, alguma coisa já começou a desligar. Talvez você conheça essa sensação. Ou talvez esteja vivendo isso agora sem perceber. É aquele momento em que você olha para certas relações e sente um peso estranho, como se tudo dependesse sempre de você. Você chama primeiro. Você tenta resolver o clima. Você insiste no diálogo. Você entende o lado do outro, até quando ninguém tenta entender o seu. E no começo, isso parece maturidade. Parece carinho. Parece prova de amor, amizade ou consideração. Só que chega uma hora em que a mente começa a registrar uma coisa muito séria. Desequilíbrio emocional constante desgasta qualquer pessoa, até as mais fortes. E sabe o que mais destrói alguém aos poucos? Não é ser rejeitado de forma direta. É se sentir opcional o tempo inteiro. É perceber que algumas pessoas só lembram da sua existência quando precisam de atenção, ajuda ou companhia. O cérebro humano reage muito mal à sensação de invisibilidade emocional. Inclusive, estudos sobre comportamento social mostram que ser ignorado ativa regiões cerebrais parecidas com as da dor física. É como se o corpo entendesse exclusão emocional como ameaça real. E talvez seja por isso que tanta gente insiste tanto, porque no fundo está tentando evitar a dor de sentir que não é importante. Só que existe um detalhe perigoso nisso tudo. Quanto mais uma pessoa se acostuma a correr atrás dos outros, mais ela começa a abandonar a si mesma sem perceber. E isso aparece nas pequenas coisas. Você aceita menos do que merece só para não perder alguém. Você diminui suas opiniões para evitar conflito. Você finge que certas atitudes não machucam porque tem medo do afastamento. E devagar, quase sem notar, sua paz começa a depender do humor, da atenção e da validação dos outros. O problema é que ninguém consegue sustentar isso para sempre. Chega um momento em que a mente entra em exaustão emocional. E é curioso como isso funciona, porque não costuma acontecer depois de uma grande decepção. Normalmente vem depois de 100 pequenas frustrações acumuladas. Respostas frias, silêncios estranhos, falta de reciprocidade, promessas vazias. Aquela sensação constante de estar se esforçando mais do que deveria para manter pessoas na sua vida.
Até que um dia, sem aviso, você percebe que está cansado demais para continuar insistindo. E quando essa chave vira, algo muda no seu comportamento de um jeito quase assustador. Você para de implorar atenção, para de tentar convencer alguém a ficar, para de correr atrás de respostas que nunca chegam. Não porque deixou de sentir, mas porque finalmente entendeu que conexão verdadeira não deveria parecer uma batalha emocional diária. Tem relações que cansam mais do que ajudam. Tem pessoas que sugam sua energia sem perceber. E tem momentos em que se afastar deixa de ser orgulho e vira sobrevivência emocional. O mais estranho é que quase sempre essa mudança acontece em silêncio. Ninguém percebe na hora, porque pessoas emocionalmente cansadas não costumam anunciar que chegaram no limite. Elas apenas começam a se afastar aos poucos. Falam menos, se explicam menos, esperam menos. Enquanto todo mundo acha que elas estão frias ou diferentes, na verdade só estão tentando recuperar partes de si que perderam enquanto corriam atrás dos outros. Depois que uma pessoa se cansa de correr atrás dos outros, acontece uma mudança que quase ninguém percebe no começo. Ela começa a fazer silêncio. E não é aquele silêncio de raiva ou orgulho. É diferente. É um silêncio cansado. Como se a mente finalmente tivesse entendido que insistir o tempo inteiro também machuca. E talvez essa seja uma das fases mais estranhas da vida, porque por fora parece distância, mas por dentro é reconstrução. No início, isso assusta, principalmente quem passou anos acostumado a viver cercado de barulho emocional. Conversas o tempo inteiro, notificações, gente entrando e saindo da vida. A necessidade constante de ser visto, ouvido, validado. Só que depois de tantas frustrações, a pessoa começa a descobrir algo que nunca tinha sentido antes: paz no vazio. E quando isso acontece, muita coisa muda. Ela começa a perceber que não precisa responder imediatamente para provar consideração. Não sente mais vontade de explicar cada decisão. Certas discussões simplesmente deixam de valer a energia. E aos poucos, aquilo que antes parecia solidão começa a parecer descanso mental. É quase como sair de um lugar extremamente barulhento e entrar num quarto silencioso. No começo, o silêncio incomoda. Depois, ele vira alívio. E é aí que muita gente ao redor começa a estranhar. Porque enquanto você estava sempre disponível, ninguém questionava nada. Mas basta começar a se preservar um pouco que surgem comentários. Você mudou, sumiu, tá frio, tá diferente. Só que ninguém vê o processo que veio antes dessa mudança. Ninguém viu as vezes em que você se sentiu sozinho mesmo acompanhado. Ninguém percebeu quantas vezes você precisou engolir sentimentos para manter relações funcionando. Existe uma coisa muito curiosa no comportamento humano. Pessoas emocionalmente sobrecarregadas começam a diminuir o contato social não porque odeiam pessoas, mas porque ficaram tempo demais tentando sobreviver emocionalmente dentro das relações erradas. E isso afeta tudo. A forma de conversar muda. A tolerância muda. Até o jeito de enxergar o mundo muda. Você começa a reparar em coisas que antes ignorava. Conversas rasas ficam cansativas. Ambientes lotados drenam sua energia mais rápido. Pessoas que falam demais e escutam de menos começam a incomodar profundamente. E talvez o mais estranho seja perceber que muita conexão era sustentada apenas pelo seu esforço. Quando você para de alimentar certas relações sozinho, elas simplesmente desaparecem. Isso dói. Mas também revela muita coisa. Tem gente que só estava presente porque você fazia todo o trabalho emocional da relação. Você puxava assunto. Você procurava. Você resolvia conflitos. Você mantinha o vínculo vivo. Quando isso acaba, o silêncio do outro revela uma verdade difícil de aceitar. Algumas pessoas nunca estiveram tão presentes quanto você imaginava. E mesmo assim, existe uma parte bonita nessa mudança. Porque pela primeira vez, você começa a se ouvir de verdade, sem tanta influência externa, sem precisar moldar sua personalidade para caber nas expectativas dos outros. Aos poucos, nasce uma versão mais seletiva de você, não mais fria, apenas consciente. E isso muda até a forma como você enxerga a própria solidão. Tem uma diferença enorme entre estar sozinho e se sentir abandonado. Quando a mente amadurece emocionalmente, ela entende que solitude não é punição. Às vezes, é proteção, é espaço mental, é recuperação. Inclusive, pesquisas sobre comportamento social mostram que pessoas que conseguem passar tempo sozinhas sem desespero costumam desenvolver mais clareza emocional e menos dependência de aprovação externa.
E talvez seja exatamente isso que começa a acontecer aqui. Só que toda transformação emocional cobra um preço silencioso. Porque quanto mais você aprende a viver sem correr atrás, mais começa a perceber quem realmente caminharia ao seu lado sem precisar ser puxado. Existe uma ironia quase cruel nas relações humanas. Enquanto você está sempre disponível, muita gente age como se sua presença fosse garantida. As mensagens demoram, o interesse oscila, o esforço desaparece. Parece que tanto faz se você está ali ou não. Mas aí acontece uma coisa curiosa. No momento em que você para de correr atrás, algumas pessoas começam a notar sua ausência como se algo importante tivesse sumido de repente. E não, isso não acontece porque você virou misterioso ou porque começou algum jogo emocional. A verdade é mais simples e mais desconfortável. O ser humano se acostuma rápido com aquilo que recebe sem esforço. Atenção constante, disponibilidade emocional, compreensão infinita. Quando isso vira rotina, muita gente para de enxergar valor. Não porque sejam más pessoas, mas porque a mente humana normaliza presenças estáveis com uma facilidade assustadora. Talvez você já tenha vivido isso. Enquanto você mandava mensagem, procurava, insistia, parecia que nada mudava. Mas bastou sumir um pouco para certas pessoas reaparecerem do nada. Tá tudo bem. Você sumiu. Nossa, lembrei de você esses dias. E no começo, isso até mexe com a gente. Porque dá aquela sensação estranha de finalmente estar sendo percebido. Só que junto com isso vem uma pergunta difícil. Por que precisou da minha ausência para notarem minha importância? E essa pergunta muda muita coisa dentro da cabeça de alguém. Porque você começa a perceber que algumas conexões eram sustentadas apenas pela sua insistência. Era você que mantinha a conversa viva. Você que criava proximidade. Você que evitava o afastamento. Quando sua energia sai da relação, sobra silêncio. E silêncio revela verdades que palavras costumam esconder. O mais louco é que muita gente só entende o impacto emocional de uma pessoa depois que perde o acesso constante a ela. É como o ar-condicionado num dia quente. Enquanto está funcionando, ninguém presta atenção. Mas basta desligar para todo mundo sentir o peso do ambiente. Só que existe um detalhe importante aqui. Perceber seu valor depois da sua ausência não significa, necessariamente, que alguém realmente saiba cuidar da sua presença. E é nessa fase que muita gente amadurece emocionalmente pela primeira vez. Porque antes, qualquer migalha de atenção parecia suficiente. Uma resposta carinhosa já fazia você esquecer semanas de indiferença. Um momento bom apagava dezenas ruins. Só que quando a mente começa a sair desse estado de dependência emocional, ela passa a enxergar padrões com mais clareza. E padrões dizem muito mais sobre alguém do que momentos isolados. Você começa a reparar em quem só aparece quando sente que está te perdendo. Em quem gosta mais da sua disponibilidade do que de você. Em quem sente falta do que você oferece, mas não necessariamente da sua essência. E essa percepção é dolorosa, porque desmonta muitas ilusões construídas ao longo do tempo. Mas, ao mesmo tempo, ela liberta. Porque chega uma hora em que você entende que não precisa se diminuir para ser lembrado. Não precisa implorar espaço na vida de ninguém. Relações saudáveis não sobrevivem de ansiedade constante. Não deveriam fazer você viver tentando interpretar silêncio, adivinhar sentimentos ou disputar atenção o tempo inteiro. Quando existe conexão real, o esforço acontece dos dois lados. Presença não vira dúvida o tempo todo. E talvez uma das maiores mudanças emocionais da vida aconteça exatamente aqui, quando você percebe que correr atrás de algumas pessoas estava te afastando de si mesmo, da sua paz, da sua autoestima, da sua identidade. Só que tem uma coisa que quase ninguém fala sobre esse processo. Depois que você aprende a não implorar conexão, fica impossível voltar a aceitar qualquer relação que faça você se sentir sozinho, mesmo acompanhado. No fim das contas, talvez a maior mudança da vida não aconteça quando alguém chega, mas quando você finalmente para de correr atrás de quem nunca fez o mesmo por você. Porque é nesse momento que muita coisa começa a fazer sentido. O cansaço que você sentia, a ansiedade constante, o medo de ser deixado de lado, a necessidade de sempre provar valor. Tudo isso vai perdendo força quando você entende que relações verdadeiras não exigem perseguição emocional. E não significa que você deixou de sentir. Não significa que ficou frio, distante ou incapaz de amar. Pelo contrário, significa apenas que sua mente cansou de sobreviver em relações onde sua presença nunca parecia suficiente.
Tem gente que passa a vida inteira tentando ser escolhida pelos outros e esquece completamente de escolher a si mesma no processo. A verdade é que o ser humano muda quando percebe que implorar conexão destrói a própria identidade aos poucos. Você começa a falar menos, insistir menos, esperar menos e, pela primeira vez, começa a observar quem realmente permanece quando você para de fazer todo o esforço sozinho. E isso pode doer no começo, porque algumas ausências revelam verdades difíceis, mas também libertam. Talvez por isso tanta gente tenha medo do silêncio. Porque no silêncio, sem distrações, sem validação constante e sem o barulho das relações rasas, você finalmente encontra aquilo que evitou por muito tempo, você mesmo. E quando isso acontece, tudo muda. Você passa a valorizar paz em vez de atenção vazia, presença em vez de promessa, reciprocidade em vez de intensidade momentânea. E aos poucos entende uma coisa que muda completamente a forma de enxergar as relações humanas. Quem realmente quer estar na sua vida não faz você viver em dúvida o tempo inteiro. Então, se existe uma mensagem para guardar desse vídeo, talvez seja essa. Às vezes, perder a necessidade de correr atrás é exatamente o que salva você de continuar se perdendo dentro das pessoas erradas. Se esse vídeo fez sentido para você em algum nível, deixa o like, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais pessoas que também estão passando por isso em silêncio. E se você gosta de vídeos sobre comportamento humano, personalidade, relações, solidão e psicologia do dia a dia, se inscreve no canal agora, porque os próximos vídeos vão aprofundar ainda mais coisas que a maioria das pessoas sente, mas quase ninguém consegue explicar. E eu quero muito saber sua opinião nos comentários. Qual tema você quer ver aqui no próximo vídeo? Pode ser sobre relacionamentos, mente humana, pessoas frias, traços psicológicos, silêncio, ansiedade social, manipulação emocional ou qualquer comportamento que você queira entender melhor. Agora clica no vídeo que apareceu na tela porque ele se conecta perfeitamente com o que você acabou de assistir. E na playlist do canal, você vai encontrar outros conteúdos que podem mudar completamente a forma como você enxerga as pessoas e até você mesmo.